E aí, pessoal, boa noite para vocês. Feliz dia de hoje. Espero que vocês estejam bem. E vamos lá para nossa live. Maravilha. Cadê? Perfeito. Todo mundo que está entrando agora. Vamos lá. Hoje eu vou conversar com meu grande amigo Danilo. Vou botar ele para dentro aqui da live pra gente poder começar. Como que vocês estão? Tudo bem? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre saúde definitiva, o segredo para a saúde definitiva. Tenho certeza que essa aula é do interesse de todos e com certeza a gente vai conseguir compartilhar aqui muita coisa boa para vocês. Show de bola. Oi, Fê! Assisti um conteúdo saudável para uma energia boa no dia de hoje. É isso aí, Fezinha. Feliz dia de hoje para você, feliz dia de hoje para todo mundo. Espero que a energia seja transmitida aí para vocês e com certeza vocês vão conhecer o Danilo, vocês vão ter a certeza de que energias boas existem nesse mundo. Vamos lá. Colocar o Danilão aqui para dentro. Ô, Boa mestre noite. do mestre! Como é que Beleza, você tá? garoto? Como é que Como você é que você tá? tá, meu queridão? Bom demais por aqui, por aí. Me Por conta. aqui tudo certo também. Tive um ótimo dia, graças a Deus. E é isso, vamos lá. Prazer, pessoal, Danilo aqui. Que bom aí que fui convidado aí por essa fera para participar. E Tamo para mim é junto. um prazer. Beleza, Rodrigão? Tô aqui. Vamos lá. Show de bola, meu irmão. Poxa, feliz demais de te trazer aqui para a live para a gente conversar sobre coisa boa, para a gente conversar sobre saúde, para a gente conversar sobre qualidade de vida, que eu e você, né, a gente compartilha desse propósito aí de dividir com o pessoal que está aqui com a gente toda essa ideia, esse conceito de saúde, realmente uma forma de viver, né, um estilo de vida que nos traz tanto prazer de estar vivo e tanto prazer em viver, né, irmão? A gente compartilha muito dessa ideia. Bom, pessoal, nossa ideia de hoje, principal, é falar sobre esse segredo, né, para a saúde definitiva, ou seja, para uma saúde sustentável, para uma saúde que você vai levar para o resto da sua vida, com longevidade, com qualidade de vida. Então, a nossa proposta é essa, né? Eu e Danilo, a gente tem rotinas saudáveis, tanto no sentido da alimentação, quanto no sentido da atividade física, entre outros pontos também que a gente vai trabalhar. Mas queria primeiro, né, agradecer sua presença, irmão, por estar aí compartilhando esse momento comigo. E é uma pessoa, o Danilo é uma pessoa que eu já acompanho há bastante tempo, né, desde que ele começou aí no Instagram. E como eu sou mais novo, né, irmão, sempre te vi como um irmão mais velho, né, sempre te vi como uma referência nesse sentido. E, poxa, poder te trazer aí hoje para a gente conversar é uma coisa que eu nem imaginava e, poxa, bacana demais te ter aí. Então, eu vou te dar a palavra para você se apresentar, para falar um pouquinho de você para o pessoal e depois a gente manda bala aí no conteúdo mesmo para a galera. Massa, galera. Vamos lá. Eu só tô achando um efeitinho aqui para poder ficar padrão, porque minha luz aqui não é nada favorável. Não Vai que lá, isso irmão. seja importante nem o foco, mas só para a gente Joga. ficar aqui com a luz um pouco melhor. Rodrigão, cara, é um prazer enorme, como eu já disse, estar vindo aqui tomar esse cafezinho com você e a gente ter esse papo saudável e natural e falando realmente das coisas que nos chamam a atenção na vida e realmente tentando buscar aí um contexto de uma forma geral do que as pessoas podem, né, fazer para levarem vidas mais saudáveis, se sentirem melhor
com elas mesmas, né? No caso, que é o que a gente prega, né? E, pô, vindo falar também a respeito de um contexto que é a família, no caso, né? Que é um contexto que nos coligou, né? E unificou nossos caminhos aí de forma tão natural. E realmente, cara, é inacreditável, assim, como a vida nos juntou de forma, assim, indireta e direta ao mesmo tempo, né? Pô, Exatamente, seu mano. avô é um cara que, referência, ele me viu um dia desses, falou que eu chamava ele de Nananha, Nananha de Mendanha. E, cara, sensacional a amizade do meu pai, tanto com seu avô quanto com seu pai. E que bom que os nossos caminhos se cruzaram, nossas energias são similares, né? E pessoas da energia similar, realmente, eu acho que os caminhos tendem a se encontrar e se entrelaçar, e que bom, né? E eu que agradeço, inclusive, obrigado aí pelo convite, vai ser um prazer aí debater e ter essa troca de energia boa, de assuntos, e estar aprendendo com você e tentando também trazer algo de construtivo, tanto para você quanto para todas as pessoas que estiverem acompanhando aí. Beleza? Perfeito. Show de bola, irmão. Fico feliz demais da gente poder realmente compartilhar essa missão, né? Esse propósito de dividir com mais pessoas, somar na vida de outras pessoas, seja pela maneira que a gente leva a vida, ou então também pela maneira como nós pensamos. Eu acho que isso é muito bacana. Você vem fazendo vídeos aí muito interessantes. Para quem não viu aí os IGTVs do Danilão, tem muita coisa interessante lá de diversos assuntos, né, irmão? De Sem dúvida. tatuagem, a Covid, e assunto, Pô, inclusive é assunto, um assunto que a gente vai falar, que pode interessar muitos. É foda. exatamente, irmão. E, cara, o que eu sempre gosto de começar falando, Danilão, principalmente nas palestras, tanto para profissional de saúde como para adeptos, né, de um estilo de vida saudável, que é o seu caso e é o meu caso, eu sempre começo fazendo a seguinte pergunta: qual que é a coisa mais importante da sua vida? Né? E aí as pessoas, né, na plateia ficam me olhando com aquela cara, e aí eu brinco, né? Ah, poxa, meu pai, minha mãe, meus filhos, minha família. E a gente acaba esquecendo muitas vezes que para a gente cuidar dessas pessoas, o princípio primordial, fundamental é ter saúde. Então, Sem eu dúvida. costumo até brincar nesse sentido, porque é uma coisa tão óbvia, né? Uma coisa que está debaixo do nosso nariz, e a gente não costuma valorizar esse preceito da forma, né, certa, né? Prezando pelo nosso ambiente mental, corporal e espiritual bem equilibrado. Então, acho que fica essa primeira reflexão aí para vocês, tá? Repensar, eu acho que a palavra não só repensar, Danilão, mas ressignificar, né? Ressignificar o sentido da saúde, porque quando a gente começa a... Eu não gosto muito de colocar as coisas como certo e errado, sabe, Danilão? Porque, Sim, cara, certo e errado é muito subjetivo e limita depende do muito, né? observador, né? Acaba Depende que de você quem está limita. observando, depende da pessoa que está falando. Então, eu gosto sempre de trazer a ideia que quando você começa a tomar atitudes mais saudáveis, você começa a perceber, tanto no interno quanto no externo, como que sua vida muda de um dia para a noite. Um exemplo clássico, Danilão, que é uma coisa que eu sempre dou exemplo para meus pacientes, como eu atendo pacientes um pouco mais velhos também, nessa faixa de 50 anos, 55, tem sempre alguns homens nesse perfil, assim. Cara, Rodrigão, já tenho minha família, sou casado há 20 e tantos anos, já tenho meus filhos criados e tal. Não tira minha cervejinha no final de semana, não. Eu falo, cara, quem sou eu para Por querer tirar favor, né? alguma coisa, né? Quem sou eu para querer tirar alguma coisa? Vamos aprender a incluir coisas mais saudáveis e a partir desse ponto você mesmo vai tomar as rédeas da questão. Aí o que que acontece? Olha como é que é interessante. Esse cara é o cara que aí ele volta quieto, ele volta calado. Aí eu fico observando, aí esse cara fala assim: Rodrigão, o negócio é o seguinte, eu comecei a fazer o plano alimentar certinho, comecei a dormir melhor, comecei a tomar mais água. E, cara, minha disposição tá outra, meu libido tá outra, né? Meu desejo sexual tá outro, minha energia mental, cara, eu tô trabalhando como eu nunca trabalhei na minha vida. E aí ele fala assim: poxa, tem como a gente diminuir, não, um pouquinho dessa cerveja? Eu falo, pô, tá vendo? Como você mesmo, eu acho que o mais importante, eu vejo isso como nutricionista,
O mais importante é a gente dar espaço para a pessoa ver o resultado na prática e ver qual é a vida que ela quer escolher, né, irmão? Se ela quer uma vida ali, às vezes com distensão abdominal o tempo todo, passando mal, dor de cabeça e por aí vai, ou então uma vida que ela pode ter algumas exceções, mas no geral ela tá saudável, né? Queria que você compartilhasse aí com o pessoal um pouquinho. Eu queria saber, Danilo, vamos lá. Aqui como mediador, né? Vocês são meus convidados, então eu vou para as perguntas. Eu queria que você contasse, até por curiosidade minha mesmo, como é que você começou nesse estilo de vida, se desde lá do ensino médio você já malhava, já treinava, se jogou bola na infância, né? Foi o meu caso, né? Joguei futebol Sim. dos 7 até os 17. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência com esse conceito de saúde mesmo, em geral. Perfeito. Eu acho que assim, a gente coincide totalmente nesse contexto do futebol. O futebol sempre fez parte da minha vida, na verdade, né? E o meu pai sempre foi um máximo incentivador, assim. Eu acho que o futebol em si foi a porta de abertura, assim, para realmente eu comprar essa ideia de um preparo físico, de uma disposição e juntar todos esses contextos, todos esses temas que realmente estão todos interligados, né, de qualidade de vida, bem-estar, que o esporte nos traz, né? Acho que a nutrição está totalmente ligada à educação física, que está ligada à psicologia, que está ligada à medicina. E eu acho que pelo meu pai, assim, por conta da minha família, do meu incentivo, do incentivo, né, do meu maior incentivador, que era o meu pai, que ele queria realizar o meu sonho, que o meu sonho era me profissionalizar, né, no mundo futebolístico, mas é uma das minhas frustrações, inclusive eu vi num vídeo seu, você falando a respeito de frustrações, porra, acho sensacional todos os seus vídeos também, aplaudo aqui de camarote, e realmente acho que tem total a ver, e realmente é uma das minhas frustrações, se eu pudesse dizer, falando até do teu IGTV, qual é a minha frustração de vida, é não ter me profissionalizado no ramo futebolístico. Mas, graças a Deus que o esporte me salvou e me fez ser o que eu sou hoje, né? Me trouxe até aqui. E hoje eu sou um completo apaixonado. Inclusive, me lembro que no início, inclusive é bom ressaltar isso, galera, que eu acho que nós somos o reflexo, né, das nossas escolhas em todos os âmbitos da vida. Não tem como. Você é o reflexo do que você come, você como nutricionista, seus pacientes vão ser o reflexo das refeições que eles fazem, do esporte que você pratica. Então, eu percebi isso e realmente eu fui me adequando, né? Porque quando eu era mais jovem, nesse período aí de prática esportiva, eu queria fugir do preparo físico, eu achava muito chato, comia McDonald's e era completamente adverso a coisas que hoje fazem parte da minha vida e eu faço com extremo amor, porque a lei da repetição e a convivência, eu acho que quando a gente convive com as práticas e com os hábitos que a gente se propõe, a gente acaba tomando gosto por tudo. Acredito que na convivência social também, num relacionamento amoroso, o amor ele vem com aquela convivência. E se você se adequa, né, e começa a praticar repetidas vezes algo, mesmo que no início você não se sinta confortável e não goste, acaba que com o tempo, o próprio tempo faz com que você abrace aquela causa ali e se torne parte do seu corpo, parte da sua mente, né? Acho que os nossos hábitos dizem muito do que nós somos e realmente essa questão da evolução, de quando eu era mais jovem eu não queria correr e hoje eu sou apaixonado por corrida e hoje eu já não posso mais praticar porque eu estou com problema de coluna, então tem essa contrapartida, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. O esporte faz parte da minha vida há muitos anos, mas hoje eu falo com convicção que o esporte é um dos maiores amores da minha vida, dentre outros, né? Como a gente tinha comentado a respeito de família, dos meus filhos, cara, depois que eu me tornei pai, eu realmente pude perceber e pude observar e olhar e enxergar a vida com outros olhos, né? Acho que é uma evolução tremenda. E eu acredito que tudo está interligado, né? Todos esses contextos estão interligados e eu acredito que a base de tudo é o amor. Se a gente faz as coisas com amor, eu vejo o amor em você quando você fala da tua profissão, da tua família, e não tem como as coisas não darem certo a partir do momento que a gente coloca o amor naquilo que a gente estiver fazendo, né? Então, eu acho que é basicamente isso para responder a tua pergunta, como que o esporte fez parte da minha vida, como que eu me inseri no contexto que eu tô hoje, né? Que aconteceu de forma bem natural, mas realmente
comecei no início pensando num sonho, e aí acabou que eu não concretizei, mas hoje, graças a Deus, essas minhas escolhas me trouxeram até aqui, e hoje eu posso dizer que a minha saúde é uma saúde exemplar, graças a Deus e graças às minhas escolhas, né? Então é basicamente isso. Exatamente, irmão. Acho que você tocou no ponto-chave, que é o ponto das escolhas. E tem uma frase que não é minha, mas é uma frase que eu gosto muito, que é você faz suas escolhas e suas escolhas fazem você, né? Você é o Sem dúvida. reflexo das suas escolhas diárias, você é o reflexo das noites mal dormidas, você é o reflexo, enfim, de toda uma intoxicação mental, de todo. Enfim, e aí nós somos, né, irmão, uma coletânea de histórias, uma coletânea de vivências, de um monte de erro, um monte de acerto, mas eu acho que o ponto de partida de tudo que a gente for colocar em ação na vida é o amor, né, irmão? Eu acho que esse ponto é o início de tudo, é o fundamento principal. E uma coisa bacana de citar, eu estudando, né, sobre essa ciência do amor, já tive a curiosidade de entrar nesse estudo mesmo, de Que massa. verdade, eu percebi uma coisa, irmão, que todos os outros sentimentos, vamos colocar assim, é porque o amor não é nem considerado um sentimento, né? É algo tão inexplicável que não chega a ser um sentimento. E todos os outros sentimentos abaixo são derivados do amor, né? Então, o ódio, a raiva, a tristeza são derivações do amor. Então, isso é Que muito legal da incrível. gente comentar, né, com a galera. Incrível. E quando você fala em família, eu acho que muito da nossa cura, se eu pudesse assim elencar de todos os pacientes assim que eu já atendi, de troca mesmo, né, irmão? Acho que a gente aprende com outros seres humanos, né? Eu compartilho isso muito com você. Eu sei que tenho certeza que você é assim, principalmente quando a gente viaja. Cara, o que eu aprendo com pescador, o que eu aprendo com pessoas humildes, sabe? Humildes de verdade, assim mesmo, que É não tem nada, sensacional. nada, nada. Foram as Que pessoas são que eu mais formadas, aprendi. que são formadas na faculdade da vida. Que para mim, Exatamente. na minha concepção, é uma das maiores, é o maior diploma, cara. Essas pessoas simples que têm vivência. Acho que a vivência é tudo, né, nesse aspecto. E a gente tem muito a Exatamente. receber dessas pessoas. Que massa. Exatamente, irmão. Penso da mesma Eu, maneira. eu imagino, né, quando a gente vai, principalmente a gente que vai para Bahia, Rio de Janeiro o tempo todo, e, cara, assim, eu sou apaixonado, irmão, eu sou fascinado por pessoas humildes, sabe? Eu gosto de gente que, sabe, não tem interesse em nada seu, Esbanjar, ostentar, só quer dar risada com você, trocar coisa boa e, sabe, dividir energia, e somar, simplicidade, né? entendeu? Simplicidade. E é uma coisa que provavelmente nossos pais, né, passaram muito pra gente. Meu pai, um dos princípios principais que eu tenho dentro de mim é esse princípio da humildade e da simplicidade, né, irmão? Se a gente não tiver humildade para reconhecer que somos eternos ignorantes, a gente não tem espaço para ser aprendiz, né? Se a gente já sabe de tudo, não tem mais o que aprender e aí encerra, encomenda o caixão e esquece da vida, né? Tudo isso vem de berço, eu acredito, né, cara? Acho que todos esses aprendizados eu devo muito ao meu pai também. Assim, acho que o pai, né, velho, é uma referência de norte, né? Referência masculina. Lógico que a mãe tem total importância também. A família, de um modo geral. Mas realmente, inclusive eu falo com a minha mãe, vira e mexe, falo, cara, o maior psicólogo de todos os tempos para mim e para minha vida foi o meu pai. E hoje eu consigo, através dos ensinamentos dele, ser o meu maior psicólogo, cara. Então, eu acho que a nossa salvação está em nós mesmos, nesse entendimento que a simplicidade, as coisas simples da vida. E falando de coronavírus agora, acho que é um momento que tem a ver, né? Inclusive, eu fui, galera, acometido aí pelo coronavírus, já me recuperei, graças a Deus. Graças a Mas, Deus. cara, um dos sintomas, eu até comentei em algum dos GSTVs que eu venho fazendo e tal, a respeito do corona, um dos sintomas é a perda do olfato e a perda do paladar. E, galera, sério, quando a gente sente falta de coisas assim, tão corriqueiras e convencionais na nossa vida, eu falei isso no IGTV, eu falei, cara, realmente coisa de maluco. Você fala, velho, como uma coisa que faz parte de mim, que no dia a dia eu não dou tanto valor assim, porque já faz parte de mim, então, que a gente tem, né? Às vezes a gente acaba esquecendo. E, porra, o prazer de saborear, cara, cada minutinho da vida, cada colherada, falando agora da parte nutricional, cara, comer uma refeição
em um alimento que você não está nem sentindo gosto, meu Deus, que experiência ruim. Mas não faz nem sentido, né? O cérebro nem entende, né? O cérebro buga. Cara, foi uma experiência, assim, realmente foi engrandecedora, a experiência engrandecedora que realmente eu cresci com isso, porque realmente eu pude viver na prática isso que meu pai sempre me falou. Bacana, meu pai sempre me chama de bacana, né? Bacana, valorize as pequenas coisas. A vida, realmente, o dinheiro não traz felicidade. Lógico que é sempre bom a gente ter uma vida, né, suficiente. Acho que a palavra é essa, a palavra suficiência, da questão do suficiente. Lógico que o suficiente é bem subjetivo e bem variante, né? Você tem o seu suficiente, eu tenho o meu, o pescador tem o dele. Mas eu acredito que, assim, a partir do momento que a gente tem o suficiente para viver, e temos saúde, que você já comentou, e, pô, com certeza é um contexto que nunca é demais ressaltar e repetir. A saúde, cara, é tudo, é a fonte da vida. Se a gente está bem, a gente está totalmente bem, né? Inclusive, eu passei 2 semanas acometido por esse vírus, lascado, filho da mãe, e pude perceber o valor que a saúde tem, cara. Fora do comum. Realmente a saúde. Se a gente tem saúde, a gente tem tudo. Fica repetitivo ser dito, mas é a grande verdade. Não tem muito para onde correr. Exatamente. Exatamente, irmão. E, cara, esse ponto que você tocou é um ponto que tem um link muito interessante, que é o link, né, dos ensinamentos que a gente vem da base e esse valor da saúde. Porque o que acontece? Quando a gente fica bem o tempo todo, nosso corpo tem um super preparo. Gente, eu que tenho esse estudo mais aprofundado na biologia mesmo, que tem que entender de bioquímica, fisiologia. Cara, se vocês tivessem noção de como o nosso corpo é perfeito, cara, nosso corpo ele trabalha toda hora para nos defender, para nos proteger, tem mecanismo para tudo que vocês imaginarem, para desintoxicar, para desinflamar, enfim, tem mecanismo para tudo. E aí a gente, olha só que coisa pequena, mas que coisa óbvia pra gente, e a gente não dá valor, Danilão. Você tá bem, aí do nada, num dia você acorda com uma dor de ouvido. Cara, acabou seu dia. Acabou seu dia. Não tem psicológico que aguente. Imagina isso 2 semanas. Eu fiquei 2 semanas sem sentir gosto, velho. O cara precisa ter uma inteligência emocional para ele não se perder, que não é brincadeira. Então, assim, e coisas pequenas. A gente que tá aí treinando todo momento, cara, cai um peso no dedinho, machuca ali a unha. Irmão, a vida muda. E é no pequeno, é no detalhe, entendeu? O poder do polegar, velho. Perdeu o polegar, já era. Perdeu o polegar, acabou. já era. Você não tem mais pegada. É foda, Muito cara. bem lembrado, né? Essa aí foi biologia 3º ano, hein? Resgatou. Do polegar, né? O polegar cara, é biologia pesada. Mas aí, irmão, essa história do valorizar o simples, né? Eu vejo, e aí trazendo pro âmbito da família, que eu vou fazer uma conexão agora, meu pai também sempre me falava muito isso, de valorizar os detalhes, né? Valorizar as coisas pequenas, porque o grande nada mais é do que o pequeno aumentado. Então, por que não olhar primeiro para o pequeno para depois querer olhar o grande, né? E aí, nesse sentido, eu vejo que o princípio da nossa cura, Danilão, da nossa cura energética, mental, emocional e espiritual, tá muito na nossa família. Tá muito na nossa família mesmo, assim. Sem dúvida. Eu percebo, eu observo no consultório, e principalmente por estudar por muitos anos a mente, né, humana, na minha visão, na minha opinião, na minha conjectura de ideias, eu acredito muito que quando a gente honra os nossos pais realmente e a gente valoriza eles como eles são, não quer mudar eles, não quer, sabe, eles são como eles foram criados, as vivências deles, as experiências deles, e a gente às vezes a gente quer se colocar no lugar, às vezes a gente quer ser o pai da nossa mãe, às vezes a gente quer ser a mãe do nosso pai, às vezes a gente quer ser, entendeu? E a gente tem que ser filho. É isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser filho, ajudar cumprir o papel, né? E eu vejo que, principalmente, isso é estudo. Estudo científico mostra que os principais problemas que existem hoje na sociedade, no mundo, de saúde, têm relação principalmente com a figura paterna.
principalmente com a figura do homem, né, Danilão? Então, por quê? Porque a mãe, ela tá ali. A mãe, ela tá ali o tempo todo. Mãe é A mãe, mãe é mãe. Mãe é mãe, mãe é a leoa, entendeu? Mãe é que comanda ali, ela vai estar, ela vai acordar, ela vai... E o pai, normalmente... O pai, às vezes, se perde pelo caminho, né? Pela nossa criação, né, Danilão? Eu vejo que eu e você, graças a Deus, a gente teve uma educação de primeira linha. Cara, eu vejo que tudo que meu pai me falava quando eu era pequeno, desses pequenos ensinamentos, sabe? Olha, educação, respeito, honestidade, humildade, disciplina, sabe? Os preceitos básicos, graças a Deus a gente teve, mas a grande maioria dos homens não tem. E aí se repetem gerações de filhos que não têm conexão com o pai, de pais que não têm conexão com o filho, e de pai que tem vários problemas e aí desconta no filho, desconta. Então, assim, só para que vocês entendam o contexto disso que a gente está falando, o que eu quero dizer é, para a gente ter saúde, pessoal, existe um conceito lá do Instituto de Nutrição Integrativa lá de Nova York, Danilão. Eles botam os alimentos como alimentos primários e alimentos secundários. Olha que coisa interessante. Os alimentos primários são os alimentos da alma, são os alimentos da nossa energia. Então, esses alimentos, eles vêm antes do que a comida propriamente dita. Então, o que a gente coloca como esses alimentos primários? Primeiro, família é o que realmente nos alimenta, nos nutre. E se vocês forem perceber, as pessoas mais velhas, os idosos, qual é a maior lição que eles passam para a gente? Vocês precisam valorizar a família, né, irmão? É esse o preceito. Família é a base. Quando você estiver lá no fundo do poço, quem vai estar lá com você é a família. Não tem essa de briga, de treta, de não sei o quê. É a família que vai estar lá. Um amigo ou outro, né? Um amigo ou outro vai, né? Mas desculpa te interromper, mas eu tenho um vídeo salvo aqui no celular da minha mãe, no IGTV, com o tema família, falando justamente isso, velho. Nos momentos bons, sempre você vai estar regado a companhias, pessoas e tal, mas nos momentos mais complicados e mais nebulosos da sua vida, não importa de que natureza eles sejam, sua família. E aí eu me limito também, até para simplificar, para as pessoas terem um entendimento, eu me limito no contexto de pai e mãe. Porque cada um tem uma estrutura familiar, né? Cada um tem a sua história e tal. Assim, quando eu digo pai e mãe, se a sua tia fizer o papel da sua mãe na sua vida, ela é a sua mãe, não importa. Exato. Mas são as pessoas que realmente se entregam de corpo e alma para você na vida, são seu pai e sua mãe. Fora isso, também é clichê, mas os clichês nunca são demais de serem repetidos, né? Exatamente. Porque a gente não faz o básico, a gente não valoriza o básico. Essa é a questão. Eu queria fazer um posicionamento, Rodrigão, em relação à questão que eu acho importantíssima também, cara, que é a nossa individualidade. Eu acho que nesse momento, mais do que nunca, na sua área, em qualquer área, e nesse momento com esse cenário de pandemia, eu acho que é o momento da gente valorizar a nossa individualidade, né? E nos respeitar. Então, o respeito que a gente tem com a gente, que a gente tem que ter com a gente mesmo, e as satisfações que a gente tem que dar para a gente mesmo, acho que são coisas que nos levam aos resultados e metas e muitos dos nossos objetivos, né? Que também está inserido num contexto de um vídeo, que é o vídeo que eu coloquei a respeito do tema rotina. Cada um tem que respeitar o seu próprio tempo, os seus horários, e acho que nesse contexto da pandemia, acho que a gente tem que se apegar muito nessa questão da individualidade. Lógico, é claro, sem perder o nosso talento do convívio social, que aí eu já vou para o seu lado, que eu vi o seu vídeo que você fez com o cachorro lá, que, porra, achei sensacional. E nós temos essa capacidade, né, de raciocínio, de troca, de realmente agregar. E isso que você falou também, que eu vi num outro vídeo seu, que aqui a gente vai ficar nessa rasgação de seda, porque realmente a gente se admira de graça. E realmente é sinal que a gente está produzindo conteúdo relevante, né, irmão? Amém. Sim. Eu assisto todos os seus vídeos também, porque eu acho sensacionais. E eu vi você falando a respeito do seu último vídeo. Inclusive, agora, quando você falou, eu esqueci qual era o ponto que eu queria citar a respeito desse último vídeo que eu vi seu. Da individualidade. Não, individualidade eu estava falando, só que eu ia falar de um outro ponto que você citou em um dos seus vídeos. Mas tudo bem, voltando à individualidade, então.
Eu acho que a gente tem que valorizar assim, saber administrar o tempo nesse período de pandemia e nesse período desse cenário. Eu acho que a administração do nosso tempo ela tem que ser feita da melhor forma. Cara, hoje eu aumentei, tripliquei a minha ingesta de água. Então, eu estou preenchendo meu tempo tomando água. Olha que maravilha. Então, eu tô usando a água para preencher meu tempo. Eu falo, mano, não estou fazendo nada. Vou tomar água. Vou tomar um copão de água desse aqui. E tá me fazendo um bem danado, cara. Tá me fazendo um bem danado. E reduzir várias coisas, até já indo para totalmente a sua vertente, que é a alimentação. Reduzir a ingesta de carne vermelha. Estou me sentindo muito bem. Não que eu seja um vegano e nem seja um exemplo, né, de um cara que come só alimentos orgânicos. Inclusive, eu queria ser. Inclusive, eu acho sensacional a sua disposição para fazer, né, as receitas. Hoje você postou do pão de queijo de batata doce, achei demais. Deu até amanhã eu vou postar, que é fácil, irmão. Fácil. Deu até vontade, cara. Fazer pra molecada e eles vão pirar. Confia. Deu muita vontade de comer. E tudo tá nas nossas mãos, né, velho? É você pegar, botar a mão na massa e fazer a sua escolha. Você pode comer um pão de queijo que vai arrebentar a sua saúde e pode comer um pão de queijo tendo, às vezes, um prazer até maior. Só que as pessoas, elas são engessadas muitas vezes. Um amigo veio aqui em casa algumas semanas atrás, antes de eu ter o coronavírus. Ele veio almoçar, eu falei, não, porra, vamos comer aqui, porra, a fonte de carboidrato que a gente vai ter hoje aqui é batata doce. Porra, não como batata doce, eu odeio batata doce. Cara, eu fui lá, falei com ele que o jeito que a minha mãe faz a batata doce seria um jeito que iria agradar. E eu ia garantir para ele. Moleque, ele experimentou, se colocou à prova e se amarrou, irmão. Falou, caraca, moleque, sério mesmo, essa batata doce feita na airfryer com salzinho, fica parecendo gordice. E é isso, cara. É você desmistificar e tirar e quebrar o preconceito das pessoas, muitas vezes, né? As pessoas são engessadas, às vezes elas se auto-sabotam. Não, eu não como isso. Inclusive, você deve ter muito problema com isso em relação a alguns pacientes que são totalmente adversos a algumas fontes alimentares que são essenciais, né? Exato. Não sei se pode falar. Cara, vamos fazer as conexões aqui. Primeiro ponto, a questão da individualidade. Quando a gente fala de individualidade, pessoal, é da gente começar a pensar sobre autoconhecimento. A gente começar a pensar sobre o que a gente precisa entender de nós mesmos para viver uma vida plena. Basicamente isso. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente se entende, quanto mais a gente conhece as nossas sombras, tá? Quanto mais a gente sabe os nossos medos, os nossos bloqueios, as coisas que travam a gente, as coisas que deixam a gente irritado, as coisas que deixam a gente triste. Quanto mais a gente entende essa atmosfera, mais recurso a gente tem para encontrar o que eu digo, Danilão, que eu postei lá esses dias, inclusive. Não é a felicidade. A gente errou nesse ponto. A gente não está buscando felicidade. Ninguém quer felicidade. Na verdade, as pessoas só querem ter paz interior, Danilão. Entendeu? Sabe por quê? Sabe qual é o insight disso? Porque quando eu fui estudar a felicidade, neurotransmissor, hormônio, o que eu vi? A felicidade nada mais é do que um estado de euforia. Cara, você não tá feliz o tempo todo. Não tem como você estar feliz o tempo todo. Você pensa assim, cara, eu consegui chegar no nível que eu, sabe assim, sou mega espiritualizado, cara, sou assim, não faço mal para ninguém. Enfim, os preceitos de vida que você almeja, você conquistou tudo e você tem tudo em relação ao material. Cara, você não vai ficar feliz o tempo todo. Nós somos seres humanos, imperfeitos. Não vai. Então, qual é a questão? Olha só que coisa legal da gente citar. Eu aprendi com um monge budista, ô Danilão, que é o seguinte, para a gente chegar no caminho da iluminação, a gente não pode flutuar entre felicidade e tristeza. A gente sempre tem que estar no mesmo estado. Mas não é um estado congelado, não é um estado paralisado, não é um estado morto. É um estado de abundância plena, entendeu? Então a gente não vai estar sempre muito feliz e nem muito triste. A gente vai estar constante, com o propósito bem definido, com a direção bem certa e sabendo que coisas ruins vão acontecer, mas nós temos a escolha de decidir se isso aí vai ser bom ou ruim, né? Não sei se você já tinha pensado nisso, mas eu acho que o que a gente busca, né, irmão, de verdade, é a gente estar em paz com a gente mesmo, sabe?
vencer os nossos inimigos, né? Os nossos medos, enfim, os nossos bloqueios e conseguir ter a vida que a gente sonha e merece, né? Eu acho que todo mundo merece a vida que sonha. Eu acho que a gente começa pensando nessa história. E Sim. aí, só fazendo o link, irmão, quer comentar alguma Não, coisa? não, pode falar, pode Ó, o continuar. link que eu ia fazer, você falou da diminuição da ingestão de carne. Como nutricionista, cara, eu acho que radicalismo nunca é o ponto. Então, eu acho que é o seguinte, a diminuição do consumo de carne, estrategicamente, é, porra, show de bola. É show de bola. Porque, querendo ou não, a carne você demora muito tempo para digerir, você gera alguns subcompostos que são tóxicos, a qualidade da carne nem sempre é boa. Então, assim, tem uma problemática envolvida. Aí, Danilão, qual que é a ideia? Eu vou te dar um conceito novo para você implementar. Hoje a gente fala muito em uma dieta, um plano alimentar plant-based. Porque qual que é a ideia? Plant-based baseado em plantas, entendeu? Baseado em frutas, vegetais, grãos, hortaliças, leguminosas. Então é plant-based, baseado em plantas. Aí qual que é a ideia? A gente acaba desassociando a ideia do vegetarianismo. Porque às vezes, por exemplo, eu, Rodrigo, você percebe aí que eu quase não como carne vermelha, como em poucos momentos, já há quase 5 anos. E aí, normalmente, as pessoas olham meus posts e falam, cara, esse cara é vegetariano. Só que, na verdade, o vegetariano é o cara que tem uma ideologia por trás, entendeu? Ele não está comendo o animal por uma questão de ambiente ou por uma questão de que a gente chama de senciência com o animal, que é uma empatia profunda com ele, entendimento do que ele passa também. Ou a pessoa tem uma pegada ecológica, sustentável, enfim. E tudo é muito válido. Mas a questão é, quando você passa a basear a sua dieta em plantas, em essa parte plant-based, já, nossa, é assim, uma infinidade de artigos, Danilão, mostrando benefício cardiovascular, diminuição de glicemia, aumento de toda a defesa antioxidante, desintoxicante. Então, assim, não é aquela, preciso cortar carne para eu ter saúde? Não. Preciso ser plant-based totalmente para ter saúde? De jeito nenhum. Nunca posso comer uma pizza ou tomar um vinho ou tomar uma cerveja. Também não tem isso. O radical, ele nunca vai ser o melhor caminho. E aí, eu ia passar a bola para você, né? Para você contar justamente essa questão do equilíbrio, né, Danilão? Acho que a gente compartilha muito dessa ideia e eu acho que o meio da balança é o que realmente faz a diferença, porque toda privação gera uma compensação. Então, quando você se priva, você gosta de tomar um vinho, você gosta de uma pizza, eu mesmo sou de família italiana, massa, pizza, nhoque, o tempo todo. Então, cara, eu tenho isso no meu DNA. Aí eu vou falar, não, eu não vou comer macarrão, vou desagradar minha avó aqui, meu avô, entendeu? Não vou fazer isso. Fazer desfeita, né? Vou fazer desfeita. Mas o meio da balança, o negócio é o seguinte, que eu sempre ensino os pacientes. 80-20, Daniel. 80-20. 80% ali saudável, 20% ali do que se você quiser comer, sem exagero, não precisa exagerar, não precisa comer 10 promoções de hambúrguer, mas você tem o espaço ali para ter essa balança de equilíbrio aí. O que você conta da sua experiência em relação a isso, irmão? Isso é totalmente válido para mim. E como eu disse, né, eu escuto os ensinamentos, os seus ensinamentos, e escuto muito o meu eu interior, que acho que é a questão do autoconhecimento que você falou, acho que é sensacional. Essa busca pelo equilíbrio faz muito parte da minha vida, porque eu me conheço pessoalmente, e eu sou um cara que tenho, na minha personalidade, um pouco de radicalismo em algumas coisas. Então, o que eu faço? Eu preciso 880, sempre... né? Isso, 880. Então, eu sou do mesmo jeito. Eu preciso sempre estar me lembrando que o 880, na verdade, ele não é sustentável. Ele não é sustentável. O radicalismo não é sustentável. Então, a gente precisa realmente balancear, né? Tanto o que a gente come, o que a gente bebe, como você falou, de bebida alcoólica. Então, eu tenho que ter essa autoeducação, né? Essa educação do meu eu interior, porque acho que todo ser humano ele é muito próximo da falta de limite se ele não se limita. Se você não cria essa questão do limite, que é o que o monge falou, né, para você, e porra, achei sensacional, é o que o meu pai sempre me falou. Bacana, dá uma baixada na euforia, mais humildade, menos euforia, se mantenha mais
de normalidade da vida. Porque quando a gente gera essa expectativa de euforia demais, quando a questão natural da vida, que é o que você falou, que depois a gente vai ter um momento negativo, o momento negativo, quando a gente está ali em cima, a gente se fortifica muito na euforia, a gente tem um baque quando a gente volta aqui para a realidade ou para menos da realidade, né? Exato. Ou para um momento de negatividade. Então, eu busco hoje muito o equilíbrio. Acho que é uma palavra que é formidável e ela tem que ser usada e a gente tem que se lembrar todo santo dia. Calma. Nada é tão bom demais e nada é tão ruim demais, entendeu? Eu acho que essa questão inclusive a minha dieta, inclusive, doutor, te peço a sua opinião depois, que falei que já quis inclusive, debater muito a respeito disso contigo, e esse eu acho que é um momento válido. A minha dieta, ela é um pouco radical. Muitos não sabem, muitos de vocês não sabem, você até sabe, porque você me acompanha realmente. Eu sou do jejum intermitente, né? Então, a minha dieta ela é um pouco radical e realmente eu tenho que saber lidar com isso. Mas eu me sinto muito bem, entendeu? Me faz muito bem o jejum. Queria saber o seu posicionamento a respeito do jejum intermitente, porque eu acho que é um assunto atual. Muitas pessoas têm interesse, né, de falarmos sobre o jejum. Eu queria saber, porque, querendo ou não, a gente todos nós, seres humanos, somos contraditórios, né? Então, acaba que a gente está falando aqui sobre equilíbrio, mas a dieta do jejum intermitente ela é extremista, né? Você passa horas sem comer, realmente só ingerindo água, ou café sem açúcar, ou chás, né, que não sejam calóricos. Então, querendo ou não, é um pouco radical. E é o que eu disse, como eu sou muito radical, eu tenho que me segurar sempre. Opa, bacana, calma aí, equilíbrio. Lembra do coroa, lembra do velho. O velho, quanto mais tempo, mais ele vai saber. A sabedoria vem com quanto maior o tempo de vivência, mais sábio, naturalmente, é a pessoa, né? E não com mais barriga, né? E não com mais barriga, né? Vamos revolucionar isso aí, Danilão. Vamos chegar com 50 anos lá, benzão, maguinho, para não falar que sabedoria é barriga, porque essa história aí foi inventada por pinguços aí. Eu não aceito isso aí, não. Mas, bom, irmão, o que eu acho? Cara, primeiro de tudo, eu não acho sua dieta restritiva. Eu acho que, cara, você sabe o que eu acho? Talvez você tenha criado uma ideia no seu subconsciente, não no seu consciente, no seu subconsciente, de que você está restringindo muito, só que na verdade é porque você é muito saudável, irmão. Muito saudável. E isso assusta até nós mesmos, até você mesmo. Pensa, pô, minha dieta é muito... Cara, tua dieta não é restrita. Olha o tanto de vez... Cara, você pegar 98% da população não consome o tanto de vegetal que é necessário. Se você... eu te acompanho todo dia, eu sei ali, no seu prato diário, pelo menos de almoço, tem umas 200, 300 gramas de vegetal, entendeu? Então tira essa crença de que é uma dieta restritiva, porque ela só vai ser restritiva se tiver doendo, se tiver sofrendo para fazer. Aí, se tiver sofrendo, aí é restrito. Eu me sinto muito bem. Eu acho que a gente chegou num ponto, você também, que a gente se sente muito bem, né? Exato. Em fazer, ver as coisas acontecendo. E assusta por ser tão saudável. Mas vamos lá. Essa é a primeira questão que eu queria trazer, né? Que eu acho que não é restrita. Eu acho que, assim, por exemplo, se você vai viajar no final do ano para Bahia, cara, você vai fazer um mesinho ali mais restrito, vai aumentar o cardio, vai diminuir os carbos. Cara, normal, entendeu? Agora, pô, eu e você, todo dia, chá, aí nossas fórmulas, nossas suplementações, fora os vegetais, pô, ovo, frango, cara, comida de verdade, entendeu? Não tem segredo, é comida de verdade. Mas vamos nos ater ao jejum. O que eu falo, Danilão? O jejum, ele é uma excelente estratégia, mas assim como toda estratégia, ele pode ou não ser um estilo de vida da pessoa. Cara, se você é adepto do jejum, top, maravilhoso. Desde que você não seja, por exemplo, um diabético descompensado, o jejum vai acabar com você. Porque como sua glicemia é baixa, você já tem pouco açúcar no sangue, você não está produzindo, né, todo o mecanismo ali para gerenciar esse açúcar, então você tem hipoglicemia, aí você pode desmaiar, você pode ter problema nesse sentido. Então, fora isso, o jejum ele pode ser levado como estilo de vida e ele pode ser usado como uma estratégia. Entendi. Como uma estratégia,
as pessoas se confundem muito com emagrecimento e jejum. Qual que é a ideia? O jejum, existe dois paralelos. Um que é a restrição calórica ao longo do seu período alimentado durante o dia. Vamos supor que você começa a se alimentar 8 da manhã e termina 8 da noite. Esse é o seu período alimentado. Se você fizer um jejum, o jejum ele vai ser a partir de 16 horas. Então, menos que 16 horas, ele já vem para uma ideia de restrição calórica. Você está restringindo um tempo de calorias que você iria ingerir. Então, pessoas que fazem jejum de 12 horas, de 14 horas, é até uma ideia de jejum, você está em jejum. Mas, a partir de 16 para frente, aí é o jejum verdadeiro, você está jejuando mesmo. Então, o que eu vejo na ciência, né, baseado na ciência, isso não é claro que a minha ideia é fruto da minha opinião, mas a minha opinião vem da base científica que eu tenho, né? Quem estuda são cientistas, eu só falo o que eles estão falando. Qual que é a ideia, Daniel? O jejum, ele é uma ótima estratégia, não para emagrecimento, tá? Emagrecimento, pessoal, entenda uma coisa. Emagrecimento é uma balança, dentre várias outras coisas importantes, mas é uma balança principal. Você tem que consumir menos e gastar mais. Ponto final. Você restringiu caloria, você aumentou seu gasto, naturalmente o seu corpo vai precisar usar combustível. E você vai tirar combustível da gordura. Agora o jejum, Danilão, agora vamos para a parte científica que você vai gostar. Qual que é a ideia? O jejum, ele ativa alguns fatores relacionados a, por exemplo, o jejum ativa sirtuínas. As sirtuínas são responsáveis por aumentar a longevidade das nossas células. Então, essas sirtuínas, quando ativadas, elas aumentam a longevidade das nossas células. Segundo ponto, o jejum, ele ativa um fator que chama NRF2. É o fator neurotrófico derivado do fator 3. E aí, esse fator neurotrófico, o que ele faz? O NRF2, não o NRF3, tá? O NRF2, ele é responsável por todo o sistema desintoxicante. Então, quando você faz o jejum, você ativa esse sistema de otimização das suas defesas, do seu suporte, das proteínas, de todas as enzimas desintoxicantes. Terceiro ponto, o jejum, ele ativa também um fator chamado NF-κB, que é o fator nuclear da inflamação. Ele é o fator que gerencia toda a inflamação. Então, quando você faz jejum, você diminui o seu grau de inflamação. Por isso que, por exemplo, o jejum, para quem tem, por exemplo, para quem chega no consultório com uma obesidade, com desregulação da glicemia, colesterol alterado e tudo mais, você vai ativando esses fatores, e óbvio que tem todo um contexto envolvido. Não adianta você fazer jejum e na hora que você vai comer, você está comendo hambúrguer, pizza, um monte de porcaria. Sim, Esse é o primeiro ponto. Mas esse NF-κB, ele é responsável pela inflamação. Então, o jejum, ele freia essa inflamação, diminui esse grau inflamatório. Então, menos inflamação, menos dor. A gente recupera mais rápido, a gente sente menos dor articular, menos dor muscular. Então, tem essa ideia. Quarto ponto. O jejum, ele ativa um fatorzinho que chama CPT1. Esse CPT1, ele é um fator relacionado à queima de gordura, tá? Queima de gordura e termogênese. Então, quando você ativa esse CPT1, você consegue induzir os mecanismos de queima de gordura. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando, pessoal, não é milagre, não, tá? Só para que vocês entendam. Para você começar a ter benefício fazendo um jejum bem programado, primeiro, procura um nutricionista, um médico para te orientar. Procure o Rodrigo. Procure, tem um monte de profissionais maravilhosos por aí, nutricionistas, médicos. Aqui em Brasília a gente tem um time muito legal. E não faça isso sem orientação, porque você pode passar mal, tá? Mas, de uma forma geral, o jejum pode ser aplicado para qualquer um, tá, Danilão? É importante a gente dar essa janela de descanso para o nosso corpo, tá? Era isso que eu queria comentar. O jejum, ele é bom porque a gente dá uma janela para o corpo criar os mecanismos de defesa sem precisar... Imagina, olha o exemplo. A gente fica, Danilão, qual é o padrão das pessoas? Comer de 3 em 3 horas. Aí, toda hora, o corpo tá lá, fazendo digestão, absorvendo, fazendo proteína. Gastando energia, né? Gastando energia. Aí,
você esperou 3 horinhas, já tá comendo de novo. Mais digestão, mais... Tu não dá tempo do corpo trabalhar sozinho. Você não dá tempo pro corpo trabalhar sozinho. Então o jejum ele é bom por isso também. Porque a gente dá um time, vamos colocar assim, um time pro corpo dar um reset. Pro corpo se auto reconstituir. E o último ponto é que o jejum, a depender do que você vai comer depois, ele pode estar associado com uma dieta, por exemplo, cetogênica ou uma dieta low carb. A gente pode mesclar isso. Eu faço isso com os pacientes. Às vezes o paciente está naquele período que a gente quer manter massa muscular e perder gordura. A gente pode fazer uma low carb, foca ali nos tubérculos, nas raízes, mandioca, abóbora. Abóbora não é raiz, né? Mas nem tubérculo. Mas abóbora, inhame, mandioca, batata doce laranja, batata inglesa e por aí vai. E aí a gente pode associar o jejum no meio dessas estratégias. Aí eu boto para os pacientes às vezes, olha, vamos fazer 2 dias de jejum, de tantas horas, essa é a programação, e você vai comer isso depois do jejum. Ah, nos dias que você for não for fazer jejum e for se alimentar de manhã, muda o plano. Então, tudo individualizado, mas, cara, foi o que eu falei. Longevidade, desintoxicação, desinflamação, queima de gordura. Então, assim, tem muita base para a gente falar sobre o jejum. Mas foi o que eu falei. Pensando em emagrecimento, você pode, uma pessoa que hoje quer emagrecer, tá aqui com a gente na live agora. Se você quer emagrecer, você não necessariamente precisa fazer jejum, tá? Você não necessariamente precisa fazer jejum. Pode ser uma estratégia boa, mas às vezes, o que acontece, Danilão? Tem aquela pessoa que, por uma personalidade ou pela criação da pessoa, enfim, todos os estímulos que constituíram ela, essa pessoa, ela tem o hábito, ela gosta de comer de manhã. Ela gosta. Aí eu vou chegar para essa pessoa e falar, não, você precisa fazer jejum. O pessoal vai falar, tá, eu vou fazer, mas aí dá 2 semanas ela já não aguenta mais. Ela tá louca. Não é consistente. Cara, vários pacientes, às vezes, né, me ligam e falam, ó, Rô, eu só gosto de você porque você é bonzinho. Porque você passa o jejum só em dias específicos. Você não fica maltratando tanto. Então isso é legal porque eu falo assim pra pessoa, olha, vamos fazer um mês, 3 vezes por semana. Aí a pessoa, bora. Aí faz 3 dias na semana de jejum, os outros alimentados. Danilão, o segredo de tudo que a gente está falando, tem um segredo que a gente vai falar agora já terminando, mas o principal segredo da saúde é você sempre estar dando novos estímulos. Nunca ficar só e respeitando a individualidade, né? Respeitando a individualidade. Matou. Isso. É isso, irmão. Show de bola, velho. Massa. E aí, para já passar a bola para você, quero que você finalize aí a live pra gente. Mas o que a gente queria trazer, pessoal, é que de tudo que a gente falou, olha só toda a atmosfera que a gente criou. Emaranhado, a gente falou de família, a gente falou de amor, falamos de futebol, falamos de conexão, falamos de valorizar as coisas simples, falamos de plant-based diet, falamos de aí sim, Danilão, pô, não tem como não falar do nosso time, né? Que é o melhor, sempre vai ser. O único defeito do seu avô é ser botafoguense, né? É botafoguense, não, ele não é botafoguense, não. Ele não ele é Mengão. Ele é flamenguista também, seu pai que é botafoguense. Não, meu pai também é Mengão. Também é flamenguista. Só, na família é só os agregados que não são Mengão. Só os agregados. Ninguém foi contaminado com esse vírus, não, irmão. Graças a Deus. Que maravilha. Ô, Rodrigão, nesse último posicionamento seu, cara, assino embaixo, falando agora, um praticante, né? Isso, da sua prática. Do jejum, um praticante, eu assino embaixo todos os artigos científicos que você trouxe para mim e para todos nós que estamos acompanhando, né? Para todas as pessoas que estão acompanhando a nossa live. Cara, é totalmente isso, sem tirar nem pôr, assino embaixo. Sinto todos esses aspectos, só queria colocar, eu como um praticante, só mais uma coisa, cara, que é a extrema disposição. Galera, a minha última refeição foi o almoço. Eu não comi nada durante o dia, eu só vou comer agora a minha janta. E da janta, eu só vou comer amanhã, 3 da tarde, que é a hora que eu almoço. Então, eu almoço muito tarde. E, cara, a minha vida rende muito. A minha performance não é abalada em nenhum momento por conta do jejum. Em nada. Eu me sinto até melhor para a prática de esportes de toda e qualquer modalidade, né? Então, eu pratico tudo. Muitas pessoas vão me perguntar, eu falo, mano, você treina desse jeito, com essa intensidade, em jejum? E sim, galera, o jejum faz isso comigo.
eu respeito a minha individualidade. Vocês têm que Isso. entender, cada caso é um caso. O doutor Rodrigo pode falar melhor do que ninguém se ele for fazer o plano alimentar de vocês, ou se ele for mexer no meu também, em breve. Vamos. Né? Essa parceria já tá fechada, irmão. Você sabe disso. Vamos nessa. Tô ligado, Vamos com certeza. Para mim é um prazer ser atendido por você. Um cara que, pô, tem um conhecimento vasto, né, velho? Tanto teórico quanto na prática, né? Porque você é um cara que realmente tem que tirar o chapéu também para você, porque, além de tudo, você é praticante das coisas, né? Eu acho que a realidade, galera, é uma outra parte para encerrar também essa questão desse emaranhado de coisas que a gente citou aqui para a gente chegar numa saúde consistente, sólida e longínqua. Eu acho que a questão que o Rodrigo tem, que é a verdade, e eu também tenho. Acho que a verdade e a realidade, realmente a gente tem que viver sempre com os pés no chão e sabendo da nossa realidade, cara. Então, eu venho trazer na minha rede social aqui, de verdade, quem eu sou e de verdade as coisas que eu pratico. Independente de por hobby ou não, eu ser um digital influencer, um influenciador, eu não me vendo por coisas que realmente não façam parte do meu dia a dia. Tudo que eu vier trazer aqui, o Rodrigo também, eu tenho certeza disso, porque é explícito isso. A gente acredita, né, irmão? Oi? A gente acredita, né, no que a gente está divulgando, no que a gente está falando, no que a gente está fazendo na prática, porque a gente está no campo de batalha. Quem é só teórico na teoria não está no campo de batalha, não sabe sabe. É a vivência, né, do campo, né, irmão? Show de bola. Eu acredito que a gente tem que acreditar muito na gente também, nos nossos pensamentos, na nossa opinião, independente do poder social. Tem muitas coisas que a gente vai se deparar aí na vida que você não vai concordar e não vai valer para você. E lógico que você vai escutar, vai tentar pegar o funil, né? Eu sempre falo isso. Galera, a nossa vida tem uma boca gigantesca. A gente tem que ser seletivo, cara. Fechar a boca do funil, termos boas amizades com pessoas que realmente nos chamem para ter uma conversa construtiva como essa que a gente está tendo aqui, falando de temas bacanas. Hoje o nosso mundo está muito carente disso, né? E eu acho que a juventude ela vai muito além de uma idade ou propriamente quantos anos você tem. Eu acho que essa questão que a gente tem de uma alma jovem e de acreditar nos nossos pensamentos e termos essa troca aqui, respeitando, é claro, o espaço do outro. Muitas vezes a gente vai divergir, as opiniões não vão coincidir, na verdade, não vão seguir o mesmo caminho, mas independente disso, eu acho que isso tem muito a ver também com o nosso contexto. Eu acredito que a gente não pode se cobrar tanto em relação a termos que concordar ou então fazer valer a nossa opinião. Eu acho que a vida é debate, a vida é diálogo, nós temos que estar abertos, né, a tudo, né, e sempre, como você falou também, abertos a variar, a mudanças. Tanto na prática esportiva, quanto na dieta. Eu acho que, como a gente disse, tudo isso é um emaranhado. Só o que a gente não pode mudar e não devemos mudar realmente é outro ponto que faz parte, que é a nossa família. E que massa, cara, que maravilha que isso vem com a gente, a nossa educação. E, cara, brigadão. Acredito que, não sei se está na hora da gente encerrar, já está na hora? Um minuto e 30. Um minuto e pouco. Cara, muito obrigado. Não, obrigado Gratidão mesmo, suprema. Máxima admiração e respeito e consideração por você, a começar da sua família. Você é um cara sensacional. É o espelho de tudo que você diz, você pratica. E isso, cara, tem que ser tirado o chapéu, porque eu sou um cara também que eu acho que a autenticidade e espontaneidade e estarmos felizes e satisfeitos com a gente mesmo, cara. Exato. Acho que isso é um ponto crucial também. Se você tem a autoestima bacana e elevada, as coisas fluem na sua vida. E se você acredita no que você diz e coloca em prática, as coisas fluem também. Obrigado, Rodrigo Mendanha. Nutri. Tamo junto, meu irmão. Todo sucesso para você. Cara. E que massa que a live fluiu da melhor forma. Poxa, irmão, fico feliz demais. Eu acho que o que nutre a gente de verdade é ser útil para outras pessoas, é servir, né, é compartilhar, é trazer nossa vivência. E percebam que tudo que a gente falou, nada produz um resultado final sozinho. Então, a gente precisa de família, a gente precisa de alimentação, precisa de sono, precisa de atividade física, precisa de um estilo de vida saudável, tá, pessoal? Então, Tira uma selfie nossa aí. Tira uma selfie nossa aí. Aproveita. Aproveita. Boa. Tamo junto, meu irmão. Gratidão. 8 segundos aí. É nóis demais, velho. Tira mais uma aí. Tira mais.